Boa noite, queridos irmãos. Mais uma sexta-feira aqui que estamos nessa nossa palestra, à luz do Evangelho. E hoje nós temos aqui uma companheira da casa, que aí vai nos falar sobre esse amor materno, né? O quanto que ele é sublime. Boa noite, Dilene. Sejam todos bem-vindos, compartilhem, curtam. Boa noite, Valentim. Sempre presente. Então, vamos chamar aqui a nossa palestrante, Ana Lúcia. Seja bem-vinda mais uma vez aqui. Meus amigos, uma alegria estar aqui na nossa casa, né? Muito obrigada pela oportunidade. É sempre um momento muito especial, né? Uma oportunidade de trabalho, de aprendizado. Muito, ainda mais numa sexta-feira tão especial, né? Primeira sexta-feira do mês, em que esse nosso encontro também é dedicado aos nossos irmãos já na pátria espiritual. Então, é muito bom estar aqui. Muito obrigado. Boa noite, Valsasso. Boa noite, Laurinda. Sejam muito bem-vindos. Então, hoje aí esse tema, né, em vista aí desse domingo tão especial, né, o Dia das Mães, que os Espíritos falam que é o amor que mais se aproxima daquele amor que Jesus falava, né? E aí, claro, é importante que falar sobre esse tema fosse alguém que fosse mãe, tivesse essa experiência, que possa falar realmente com o sentimento. E aí, então, antes de passar a palavra para a Ana Lúcia, então vamos fazer a nossa prece inicial, lembrando que hoje, como a Ana Lúcia já falou, ao final teremos aí a prece aos desencarnados. Hoje ser primeira sexta-feira do mês, nós sempre fazemos a prece aos desencarnados. Mestre amado, amigos espirituais, obrigado pela oportunidade de realizarmos hoje mais uma vez esse estudo, essas reflexões acerca desse amor materno, em que nós temos o máximo exemplo, que é o amor de Maria por Jesus. Que possamos aprender e valorizar cada vez mais esse amor, independente de se a nossa mãe se encontra aqui no mundo físico ou no mundo espiritual, mas a presença dela é sempre permanente. E que ela que ainda não esteja mais aqui, mas certamente nos reencontraremos em outra oportunidade. Mas a presença dela sempre está a nos rodear. Então pedimos permissão para darmos por iniciada essa palestra, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem, Ana Lúcia. Aí a hora que quiser que passe os slides é só dizer, tá? Estou aqui nos bastidores. Bom, com certeza. Tá. Obrigada. Meus irmãos, como sempre, eu inicio pedindo a paciência e a benevolência, né, de vocês. É importante também, eu vou deixar aqui registrado que essas reflexões que nós vamos fazer tem a base num artigo da revista O Reformador, que o nosso amigo Humberto gentilmente me ajudou aí, né, passando para mim essa referência bibliográfica. É um artigo de Valdeir Bezerra de Almeida, O Amor de Mãe é uma Conquista Espiritual, né? Entre outros, em especial esse artigo, mas também com outras referências. Então, vamos lá, vamos começar. Meus irmãos, o mundo precisa do amor materno. Precisa do amor materno na sua essência genuína. O carinho, a ternura, o preocupar-se com o outro, arranca a vida da aridez e do vazio. Não que vamos formatar, tentar definir o amor materno aqui, né, de uma forma simplista,
Porque nós sabemos que as mulheres, mães, né, não vivenciam esse sentimento todas da mesma forma, com a mesma intensidade. Algumas até nem o experimentam. Em contrapartida, vemos pais, homens ou mulheres que não passaram pela experiência biológica da maternidade, que vivem esse amor na sua plenitude. Então vejamos como é amplo, como esse amor ele abrange, ele contempla, né? Mas o que nós não podemos deixar de fazer, que a gente precisa se debruçar, é na proposta divina, no seu projeto, quando concebeu o amor materno. Que projeto, o que seria esse projeto divino, o que pretende Deus, né? O que pretendia Deus ao conceber esse amor? Meus irmãos, o materno, como se diz, né, em algumas referências, o materno é uma potência transformadora, é um dínamo na evolução dos seres, é um apacentador de relações conflitivas e é um propulsor nas relações de êxito. Tanto é que vimos, né, em várias situações que Deus se utiliza dessa oportunidade de unir seres como mãe e filho em situações muito agravantes de ódio, para que essa potencialidade de transformação realmente modifique essa relação, que tem uma redenção. E, por outro lado, nas relações já de êxito, de amor, os espíritos voltando como mãe e filho, irradiam nessa relação esse amor, se desenvolve. Então, não vamos perder de vista essa potencialidade de transformação que é essa vivência do amor materno. Porque a vivência desse amor ajuda a criatura a mudar o cenário da sua vida interior em aspectos muito difíceis de serem aprimorados, né? Em campos bem complicados. Por exemplo, alguém já ouviu falar aí numa determinada chaga da humanidade chamada egoísmo? O egoísmo, né? A doutrina tanto nos ensina com relação a essa dificuldade de vencermos, né? Pois bem, o amor materno, ele afrouxa do egoísmo. Eu fico pensando se há uma medida melhor, mais eficaz, para fazer uma pessoa deixar de pensar primeiro em si mesma. Realmente, o amor materno, o amor pelo filho, né? Por aquele ser, nessa
nessa amplitude, ele tem essa capacidade de renúncia, possibilidade de se abrir mão de algo, e sem dúvida. Então, vemos na vivência desse amor toda essa capacidade. O que dizer também em relação ao devotamento? É quando a criatura descobre em si forças que nem imaginava que tinha. É a determinação, é nunca desistir de algo que é preciso fazer para ajudar ou proteger aquele ser que é o objeto ali desse amor. Então, esse devotamento, né, uma característica muito forte do amor materno. E também o desprendimento de si mesmo, a capacidade que vamos desenvolvendo de pararmos de olhar só para o nosso umbigo, né? É uma abertura. Então, vamos nos desprendendo, realmente alargando ali os nossos horizontes. É importante também que a gente... uma outra capacidade, né? Uma outra habilidade que esse sentimento vai desenvolvendo em nós. Eu peguei emprestado aqui uma frase do Richard Simonetti, num dos artigos dele, do livro Para Viver em Plenitude. Num determinado momento ele fala: florescer, que a criatura precisa florescer onde está plantado. Eu acho lindíssimo esse simbolismo. O que seria florescer onde está plantado? Florescer onde está plantado significa reconhecer que a sua vida, ela pode não ser perfeita, mas ela é perfeita para o seu crescimento. Ou seja, é a criatura sentir que está no lugar certo, na hora certa. É a criatura sentir com toda a sua convicção, a convicção do seu ser, que está na família certa, que tem um filho certo. Isso não significa que não vá buscar o desenvolvimento, não vá buscar o progresso, mas tem toda uma relação de pertencimento, experimenta isso. E o amor materno propicia esse entendimento. Dentro desse florescer também, onde está plantado, a gente observa como o amor materno ele é capaz de fazer a criatura vencer limitações, desenvolver potencialidades, habilidades. Já vi várias situações assim. Vi situações de uma pessoa tímida, mas buscava ali a interação. Mães, né, tímidas que buscavam uma interação, uma convivência, vencendo as próprias barreiras, né, as dificuldades, para que os filhos pudessem ali conviver, pudessem
ter a oportunidade de estar com as outras crianças e usufruir ali, né, daquela convivência. Eu mesma tenho uma experiência interessante. Os meus filhos, quando estavam pequenos, eu sentia falta de que eles, assim, alguns passeios, e eu, né, pensava, eu assim, tinha muito medo de quando pensava em dirigir e aprender a dirigir, aquilo era quase intransponível para mim, né? Confessando aqui para vocês, mas aquela vontade tão grande de proporcionar para os meus filhos aquela possibilidade de repente, um passeio, alguma coisa assim, me fez realmente vencer, né, aquele medo, para tentar proporcionar para eles essas experiências, né, situações, momentos ali que realmente eu tenho certeza que isso ficou na lembrança deles, né? Então, esse florescer onde está plantado, ele faz isso, ele faz a criatura desenvolver as potencialidades e vencer limitações, né? Ampliar ali seus horizontes. O amor materno, ele também proporciona à criatura viver um amor incondicional por aquele ser que é o objeto ali do seu amor, né? E eu estou falando assim, não só referindo a filhos, porque, como a gente comentou lá no início, a gente não pode definir de uma forma simplista esse amor, né? Mas o amor na sua inteireza, esse amor materno, ele proporciona a vivência do amor incondicional. Eu te amo do jeito que você é. Eu te amo e eu te respeito. Eu não vou fazer projeções e nem julgamentos. Você não precisa fazer isso ou aquilo para eu te amar. Eu simplesmente te amo na sua essência. Então, o amor materno proporciona a vivência desse sentimento. E o perdão. Nossa, o perdão. Da forma como Jesus nos orientou, né? Essa é a melhor situação para desenvolvermos e como temos uma capacidade muito maior de perdoar a esses seres a quem devotamos esse amor tão especial, né? Então, é o perdoar 70 vezes 7 que vamos desenvolvendo. A compreensão é ter o olhar de buscar por que o outro está agindo dessa forma, por que teve esse comportamento. Então, estamos sempre experimentando essa capacidade, essa habilidade. O amor materno nos possibilita, né? Nos dá realmente essa habilidade. A empatia, de nos colocarmos no lugar do outro. Tudo isso vamos desenvolvendo de uma maneira muito especial. A solidariedade, a fraternidade.
E é interessante que a fraternidade e a solidariedade não só desenvolvemos em relação àquele ser, né, que é o objeto ali do nosso amor, mas se irradia. Se nosso filho tem um determinado problema, passa por alguma dificuldade, e nós vemos outros, né, passando, outros pais, outras pessoas passando por aquela dificuldade, temos muito maior capacidade de solidarizar-nos com aquele companheiro, né, que está passando por aquele problema. Então, essa vivência do amor, ele amplia mesmo a nossa capacidade de sermos solidários, de sermos fraternos. E em especial, nós temos talvez uma característica principal ali, uma característica não, uma habilidade, um sentimento, um desenvolvimento, que é o acolhimento. A autodoação, o aconchego, o olho no olho, o cuidado. Alguns estudiosos, né, da área de educação, de observação da família, chamam a esses cuidados, a todo esse cabedal aí, né, de maternagem, da prática da maternagem. E o que seria a maternagem, essa prática da maternagem? É justamente esses cuidados básicos, tão importantes, tão necessários, mas os cuidados que não se limitam ali aos cuidados físicos, mas abrangem também os cuidados físicos. E como a gente cresce, como a gente se torna gente quando cuidamos do outro, né? Quando, em relação aos filhos ali, essa experiência de pegar no colo, de alimentar, de dar banho, né? Todos esses cuidados, como fortalecem esses elos, esses laços, como é bom isso para as duas partes. E, mais ainda, toda essa atenção, todo esse cuidado, esse acolhimento, esse aconchego, como isso nos faz crescer, né? Então, essa importância. Meus irmãos, e aí a gente pensando em todos esses sentimentos, né? E todas essas, depois da gente fazer essas reflexões sobre esse sentimento, né? A vivência desse amor materno e do que ele é capaz de fazer no nosso campo íntimo, a gente não pode deixar, não tem como a gente deixar de fazer uma relação imediata com um ensinamento de Jesus. Aquele ensinamento, aquele sobre o qual Jesus nos alertou, né? Nos enfatizou para a gente que toda a lei e os profetas estariam contidos
nessa máxima, nesse ensinamento, que é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O que equivale dizer fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Então, nessa lição, Jesus nos alerta, nos mostra que o caminho para o ser, para a criatura cumprir as leis divinas, o que nos coloca em harmonia com a nossa consciência, onde estão inscritas essas leis divinas, porque somos criaturas de Deus, né? O que nos harmoniza é fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Então, nós vamos percebendo, por tudo que vimos, né, com relação aos sentimentos, aos comportamentos, às atitudes, né, aos sentimentos mesmo, que a vivência do amor materno desperta em nós. Por tudo que nós vimos, nós concluímos que o amor materno é uma ferramenta poderosíssima de que Deus se utiliza para nos capacitar, para capacitar as suas criaturas ao cumprimento das suas leis. Porque Deus é a inteligência suprema, nos conhece o nosso momento, a nossa trajetória espiritual. Deus sabe que precisamos exercitar esse amor, como se precisássemos treinar primeiro esse amor ali em pequenos grupos, com os seres ali que temos um contato mais direto, dentro de uma proximidade. Então vamos treinando esses sentimentos, esse amor, para que depois ele possa se irradiar, possa se ampliar para a família universal. Então vamos treinando ali nos libertarmos um pouco do egoísmo, nos doar, nos desenvolver as nossas potencialidades. Primeiro motivados por esse amor ali, né? Essa devoção a esse filho, esse grupo, alguém muito próximo. E nesse treinamento, né? Nesse treinamento desse amor, vamos ali ampliando, nos capacitando para ampliar esse amor e irradiá-lo para a família universal. E aí podermos colocar realmente em prática o fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse, né? Então, é importante que a gente não perca de vista esse projeto divino, essa proposta, né,
divina ali, é um baita incentivo, e só poderia vir mesmo da inteligência suprema que nos conhece, que nos ama. Então, essa é uma proposta realmente redentora, né? Mas é importante também que a gente... deixa eu só... Eu estou olhando aqui minha colinha para colocar uma questão também importante. Quando a gente pensa nessa questão, né, que o amor materno nos ajuda a ampliar, a colocar em prática as leis divinas, né, buscar ali atender a fazer o outro, que gostaríamos que o outro nos fizesse, a gente não pode perder de vista o quanto o amor materno é inspirador. Porque, não sei se vocês já repararam ou já pensaram, que toda vez que a gente escuta uma história de muita abnegação, a história de uma mãe que não mede esforços, né? A gente vê aquela situação, é impressionante como aquela mensagem se conecta. Há uma conexão com essa essência mesmo, essa centelha divina que temos, né? Porque somos criaturas de Deus. Então, essa mensagem de amor, ela faz uma conexão, capaz de fazer uma conexão no nosso ser e nos inspirar. Então, também não podemos deixar de falar aqui do quanto inspirador é o amor materno, né? O quanto ele tem essa capacidade ali de nos tomar, né? Porque diz respeito, porque se conecta à nossa essência espiritual, a nossa essência enquanto criaturas de Deus. Então é importante que a gente coloque isso. Mas também a gente não pode deixar de esclarecer que esse amor materno, tal qual o descrevemos, né, anteriormente ali, com todas essas... capaz ali de despertar em nós todas aquelas virtudes, todas aquelas sentimentos, no sentido do devotamento, da autodoação, ele é uma conquista, não é um instinto. Isso é importante que a gente deixe claro. O instinto é quando todos os seres de uma mesma espécie agem da mesma forma em determinadas situações específicas, determinadas certas configurações ali. Então, o instinto faz com que todo mundo haja da mesma forma, né? Que o animal, né, ou o ser daquela espécie vai agindo, reaja da mesma forma. Conforme nós falamos lá no início, nós vimos que nem todas as mulheres vivenciam a experiência da maternidade da mesma forma. Então, isso também é importante, essa reflexão a esse respeito, né? E aí a gente vai ver agora, vou pedir para o Humberto colocar para a gente o que nos diz a questão 890 do Livro dos Espíritos, a respeito, justamente a respeito dessa questão
do instinto e da virtude. Então, vamos lá, pergunta. Será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Vamos ver o que os espíritos nos respondem. Uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessários se tornam os cuidados. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor do animal. Então, meus amigos, vamos analisar aqui o que os espíritos, né? Os espíritos responderam para Kardec. Então, os espíritos respondem a Kardec que o amor materno é instinto, não, ainda no, que o amor materno é instinto e virtude, quando diz uma e outra coisa. Então, ele diz que é instinto e é virtude. E aí a gente vai analisar por que é instinto? Em que sentido é instinto? É instinto no sentido da conservação da espécie, né? O que nós vemos na nossa própria, na própria autopreservação. Identificamos o instinto nessa conservação. Mas virtude no sentido do devotamento e abnegação. Vem aqui, os espíritos responderam, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Então, meus irmãos, virtude se conquista, né? A virtude se conquista. É resultado de aprendizado, de esforço, de aprimoramento. A virtude, ela não brota como um passe de mágica, né? Até os jovens falam, né? Brotou, fulano brotou. Pois é, mas a virtude não brota assim. Ela se desenvolve, ela vem realmente, é uma conquista, né? Não é porque uma mulher se tornou mãe que ela necessariamente vai se comportar, ter atitudes dentro desse espectro que nós falamos aqui de devotamento, de abnegação, que os espíritos falaram. Porque isso está no campo das virtudes, precisa ser desenvolvido. Não é automatismo, não é determinismo biológico. Isso é importante que a gente frise, né? Para a gente não ficar com essa ideia de que é automático esse instinto materno, esse amor materno. É importante que isso se esclareça, né? Tanto é assim que o Kardec
também pergunta aos espíritos, tem uma pergunta seguinte, que é a 891, que diz assim: estando em a natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos? E não raro, desde a infância destes. Quer dizer, o próprio Kardec, né, está aí colocando que o amor materno não é automático, né? Não tem um automatismo. E aí os espíritos respondem: às vezes é uma prova que o espírito do filho escolheu, ou uma expiação, se aconteceu ter sido mau pai ou mãe perversa ou mau filho noutra existência. Em todos os casos, a mãe má não pode deixar de ser animada por um mau espírito que procura criar embaraços ao filho, a fim de que sucumba na prova que buscou. Mas essa violação das leis da natureza não ficará impune e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos de que haja triunfado. Então, amigos, vemos aqui na resposta dos espíritos que, em alguns casos, né, por força da necessidade do aprendizado e também pelas escolhas que os espíritos envolvidos, né, fazem, a relação mãe-filho não segue aquelas diretrizes do que seria esperado do amor materno, né, em sua essência. Mas, de qualquer forma, a lei das reencarnações explica e depois, de qualquer forma, vai se incumbir de ajustar, né? Então, isso é importante a gente destacar para realmente esclarecer que não é um automatismo, ainda mais com a elucidação da doutrina que nos fala, né, da complexidade das relações, em função, em decorrência das múltiplas existências, né, das sucessivas existências. Então, tem realmente uma complexidade, e muitas vezes esse aprendizado ele é necessário, né? É importante também que a gente coloque, que a gente faça aqui um adendo. Humberto, se quiser, pode tirar a pergunta, Isa. É importante que a gente coloque, destaque, né, que o amor materno, na sua essência genuína, né, ele é libertador. E é libertador para todos os envolvidos. Todos os envolvidos nessa relação. Ele não oprime, ele não exige, não aprisiona e não sufoca. Então, ele e também não se afunda no apego, né? Não transmite aos filhos as frustrações, não transfere as amarguras. Então, é importante também que se esteja atento, porque na nossa condição ainda, né, nosso momento espiritual, a gente tem que estar atento para que, sob as vestes ali de muito amor, de muita proteção, né, a gente não está resvalando por esse caminho ali da opressão, do aprisionamento,
da chantagem, muitas vezes. E esse não é o amor materno na sua essência genuína e como Deus o concebeu, da forma como Deus tem essa proposta, né? Então, é importante que estejamos atentos quanto a isso. Também aqui, uma outra questão importante que a gente precisa destacar, e é importante na sociedade, no mundo, né, nesse momento da humanidade, é que lembram-se de que uma das características lá, quando, né, estava falando sobre os sentimentos ali das atitudes que nos despertam, né? Que o amor materno ele nos ajuda a desenvolver, e aquele comportamento, aquela atitude da maternagem, que é esse cuidado, né? Tanto dos cuidados físicos quanto do aconchego, do acolhimento, do olho no olho, do colo, né? Essa aproximação. É importante que a gente diga que a falta disso para as crianças, né, uma determinada faixa etária ali, dos 2 anos até 2 anos, totalmente dependente, mesmo depois, um pouco, a falta desses cuidados pode trazer lacunas, vazios psíquicos que vão se transformar em danos, né? Em graves problemas, em graves distúrbios mentais. Então, isso também a gente precisa estar atento, que não fica impune, né? No sentido de não ter consequências, essa falta, essa falta do exercício da maternagem, né? Que é desse cuidado, é imprescindível para o ser. Na infância é fundamental. E depois também, quando nos tornamos adultos, em algumas situações da nossa vida, a nossa criança interior vai precisar do colo, né? Vai precisar desse aconchego, desse acolhimento. Quantas vezes precisamos disso? E como é importante também que possamos nos desenvolver para oferecer esse colo, oferecer esse aconchego, esse acolhimento para as pessoas que a gente vê que estão precisando, né? Naquele momento. Então, meus queridos, meus irmãos, para a gente, como se fosse assim, resumir todas essas reflexões aqui, eu vou pedir agora para o Humberto para fazer a leitura de um texto do Momento Espírita, com o título Amor Sagrado, né, Humberto? Amor Sagrado. Ele vai fazer essa leitura e a gente vai reunir todas essas ideias, né, que a gente falou aqui. Tá sem som, Humberto? Esqueci. Vamos lá. O amor materno emociona e, em determinadas ocasiões, chega ao nível do sagrado. Aconteceu em Fortaleza, no Ceará, o fato de uma mãe de apenas 28 anos dar à luz seu filho e entrar em coma logo em seguida.
O bebê permaneceu sob cuidados intensivos por 6 dias e depois foi transferido para uma unidade semi-intensiva. A mãe permanecia na UTI. Os médicos tentavam diminuir-lhe a sedação, mas isso causava outras reações e logo precisavam retornar às doses anteriores. Ela abriu os olhos, mas não respondia aos comandos. Aplicavam estímulos de dor e ela não reagia. Exames mostravam atividade cerebral, embora não reagisse a nada, nem mesmo à voz dos familiares. Após 23 dias, a equipe do hospital decidiu colocar a mãe e filho em contato físico. Foi então que, ao sentir o toque da pele do bebê, ela chorou. É como se estivesse atendido a um chamado, um estímulo muito especial. Em menos de um mês, recebeu alta e pôde ir para casa com o filho, Vitor Hugo. Filho é cheiro que acalma, é sorriso que faz chorar de alegria, é abraço que conforta. Ser mãe é assumir com Deus o dom da vida, da doação e do amor incondicional. O amor de mãe tem uma intensidade diferente de qualquer outro tipo de amor conhecido na Terra. Filhos são para a mãe as âncoras de sua vida. Trata-se, em verdade, de um grave compromisso, o da maternidade. Ao gerar um filho, a mulher está oferecendo uma nova chance para que um espírito, por meio da reencarnação, possa progredir um tanto mais. Um filho que nascerá estará entre os homens e poderá ser um grande estadista, um artista, alguém que modifique o panorama do mundo. Ou poderá ser simplesmente aquele que vem para aprender a viver em harmonia com seu semelhante, se tornar um cidadão honrado, um homem de bem. Além dos laços físicos, existe normalmente um elo poderoso de ligação entre mães e filhos. Esse elo pode ser decorrente de anteriores vivências exitosas, reforçado na atual gestação, através do contato tão estreito entre as vibrações da mãe e daquele que se aninha em sua intimidade. Por tudo isso, se acrescentam responsabilidades. O coração maternal deve ser o expoente divino de toda a compreensão espiritual e de todos os sacrifícios. A missão materna resume-se em exemplificar aos seus filhos o amor de Deus, a sagrada essência da vida. Jamais deve esquecer a mulher-mãe que seus filhos, acima de tudo, são filhos de Deus. Desde a infância deve prepará-los para o trabalho e para a luta que os esperam. Ensinará a tolerância mais pura, que não esquecerá a energia quando necessária no processo da educação. Explicará que toda dor é respeitável, que todo trabalho edificante é divino e que todo desperdício é falta grave. Buscará junto à Mãe de Jesus o amparo para as horas de indecisão e de dor. Mãe e filho, um elo, uma ligação que não se desfaz nem mesmo com a morte. Experiência que deixa as marcas indissolúveis. Amor materno é a luz divina entre os seres humanos. Da redação do Momento Espírita, com base na notícia veiculada no jornal Tribuna do Ceará, em 2018. Obrigada, Humberto. Então, meus amigos, então, com essa leitura desse texto maravilhoso, né, nós encerramos aqui o nosso estudo, né, e que a gente possa cada vez mais ter essa vivência, né, em plenitude desse amor, que esse amor possa se irradiar, que vá além dos nossos filhos, dos nossos netos, das pessoas que estão ali, que realmente ele atenda aos propósitos de Deus, né, que é de ampliar esse amor para a família universal. Muito bem. Então, vamos agora pedir
Pedir a Ana Lúcia para fazer a nossa prece, hoje, em especial, a prece aos desencarnados. Tá? E já agradecendo de antemão a todos os participantes aí, a Ana Lúcia aí, pela palestra. Então, meus irmãos, nesse momento, vamos nos sintonizar, quer dizer, já estamos sintonizados. Jesus, Mestre querido, nossos mentores, mentores da Casa de João Evangelista, te agradecemos por essa oportunidade tão especial nas nossas vidas, em que estamos, Mestre, na tua casa, estudando as tuas lições. Te pedimos que esse amor, que esses ensinamentos possam estar sempre conosco, que possam dirigir as nossas ações, as nossas atitudes. E, em especial, Mestre, pedimos que esse amor, que esse bom ânimo, que essa esperança possam se estender a esses seres amados, a esses amigos, já na pátria espiritual, já desencarnados, que possam receber o amparo de que necessitam, que possam receber essa chuva, esses bálsamos confortadores, para que prossigam na sua trajetória, sabendo que tem muita esperança, sabendo que tem um caminho imenso de possibilidades de aprendizado, de vivência, de amor para trilharem. Por isso, Mestre, que te pedimos que continue conosco e que possamos, imbuídos nesse amor, buscar sempre fazer o nosso melhor. Muito obrigada por tudo e que assim seja. Graças a Deus. Então, uma boa noite a todos. E, claro, um feliz Dia das Mães para todas vocês. Né? Obrigada, Alberto. Tenham um excelente Dia das Mães. Um abraço, pessoal. Tchau. Tchau.